Pessoas, começando nossa cavaqueira corporativa, a primeiro do ano de 2017. Nós vamos começar com o tema negociação, parte 1. Na próxima semana eu vou gravar outro vídeo, que é a continuidade desse vídeo, que será negociação parte 2. E para começar o ano, como a gente sempre negocia todo dia com filho, pai, mãe, marido, no trabalho, achei um tema interessante e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. E no funil das vendas, dos processos é a negociação. Nas palestras, nas consultorias, as pessoas têm muitas dúvidas com relação à negociação. Realmente não é fácil negociar. Negociação tem muito mais a ver com a parte comportamental do que com a parte, digamos assim, técnica, né, de você estudar como é que faz. É super importante essa questão da habilidade do comportamento, de você observar. E aí a gente começa falando que não importa se você vai negociar comprando uma casa, um celular, se é na China, se é aqui no Brasil. Os princípios são básicos, são os mesmos, né, para qualquer lugar onde você vai, mas que a gente, mesmo sendo um negociador experiente, muitas vezes a gente fica desconfortável quando a gente vai para uma negociação. A diferença é que um negociador experiente, ele aprendeu a recolher, a reconhecer, né, e suprimir os sinais externos desses sentimentos. Então, ele tem muito mais habilidade e tática, né, de poder trabalhar essa parte comportamental e observar o que o outro está querendo dizer, do que uma pessoa que não tem experiência na negociação. E aí, nesse período turbulento, crise, hoje em dia, saber negociar faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. E aí eu vou pegar aqui umas dicas do Brodel. Ele é um americano e especialista em negociação, e eu vou falar 5 dicas e depois no próximo vídeo eu vou falar sobre as outras 5 dicas. Então a primeira dica que ele fala é não ter medo de pedir o que você quer. Então quando você for para a negociação, os negociadores, no caso bem-sucedidos, né, eles são assertivos. Se a gente for avaliar o que é assertivo, né, muita gente confunde, mas são pessoas autoconfiantes, pessoas decisivas, tem segurança, clareza, inteligência emocional. E aí o negociador sempre está desafiando, porque tudo é negociável, né? Então, se tudo é negociável, tem como a gente trabalhar de uma forma positiva. E aí não significa que o assertivo é que você não vai também recusar um não, ou que você não vai aceitar tudo que a pessoa está falando. Mas geralmente as pessoas assertivas, elas não têm um não como resposta. Geralmente elas procuram sim, mesmo que esteja numa situação muito difícil. Ela vai em busca do sim, e praticar esse sentimento, né, ter isso em mente, ajuda muito na questão da ansiedade e para que essa ansiedade também não vire raiva. Porque tem muito a ver, a negociação trabalha muito com essa questão do controle emocional, e a ansiedade está bem ligada na negociação. E aí as pessoas, elas não devem perceber que você está ansioso, porque você vai demonstrar fraqueza, e você tem que tentar deixar essa situação mais confortável e se preparar para esse momento. Existe uma diferença entre o assertivo e o agressivo. Então, não necessariamente você ser uma pessoa que tem uma posição decisiva, você vai ser grossa. Então, o assertivo, ele cuida dos próprios interesses, mas mantendo o respeito e pelo interesse do outro. A gente não pode ser egoísta, né? Você deve ser capaz de trabalhar a sua mente para não acreditar em tudo que está sendo dito. As pessoas blefam também, então você pode ter posições contrárias, pode questionar também a questão, por exemplo, de um preço. Isso não tem problema. O segundo ponto que ele fala é feche a boca e ouça.
Então, a maioria das pessoas, elas falam muito, a gente tende a falar mais do que escutar, no caso de uma negociação. Então, muita gente nem consegue parar de falar. Os negociadores, uma coisa interessante que ele fala, são como os detetives. Então, ele fala que nunca contratei um detetive, mas nos filmes, né, que a gente assiste, é mais ou menos nessa maneira que os detetives eles falam e depois eles se calam. E a pessoa vai falando, respondendo aquelas perguntas. Então, o negociador ele deve trabalhar dessa maneira, você faz as perguntas e depois se cala, que é para a outra parte que está negociando começar a falar, porque você precisa saber de todas as informações para que o poder esteja do seu lado. Então, tente ouvir mais. Muitos conflitos poderiam ser evitados e resolvidos facilmente se a gente ouvisse mais. Muitas vezes a gente está preocupado em falar mais e ouvir menos, e é importante, às vezes a gente esquece de ouvir, e num processo de negociação eficaz, o ouvir ele é super importante. E aí faz com que a gente tome uma decisão mais eficaz. E permitindo que a outra pessoa também faça parte da conversa, que às vezes quando a gente fala demais, o outro parece que está fora, a gente deixa o outro fora do contexto. E ele fala, dá uma regra, não é aquela de Pareto 80-20, mas ele deixa a regra 70-30, que ouvir é 70% do tempo e falar é 30% do tempo, então ouça 70% e fale 30%, que você vai incentivar o outro negociador a falar mais, trabalhe perguntas abertas, não aquelas perguntas dicotômicas sim ou não, para que a pessoa fale mais sobre aquele aspecto da negociação. O terceiro ponto é fazer a lição de casa. Então, é como os detetives, né? Eles fazem a lição de casa, reúnem todas as informações pertinentes antes da negociação, ou seja, antes de você negociar, você tem que planejar, colha o máximo de informação possível para que você possa ir bem preparado. Então, trabalhe questionamentos como quais são as necessidades da pessoa que você vai negociar, as pressões que ela tem, quais são as opções que ela tem. Fazer essa lição de casa é vital para a negociação bem-sucedida. A gente, para tomar decisão, a gente precisa entender essa situação. Então, tanto a nossa situação como a do outro lado. Trabalhe um, uma tabelinha de preço, o que seria o desejável, o ideal e o mínimo, que você vai ter mais opções. Quanto mais informação que você tiver, melhor é a sua negociação. O quarto ponto é sempre estar disposto a ir embora. Achei muito interessante, porque ele diz que numa negociação você tem que ter opções. Quando o outro tem essa percepção, porque a negociação ela é muito comportamental, muito olha, tem aquele livro O Corpo Fala, né? O corpo expressa muito. Então, se você depende muito do resultado, está muito desesperado, o outro vai passar o poder para ele. Então, é importante que você tenha em mente de que você não pode estar desesperado. Tem que passar para o outro que você, né, se não der certo, tudo bem, claro que você vai em busca de uma situação positiva, mas que se você estiver muito desesperado e passar isso para o outro, você vai perder sua capacidade de dizer não. Então você vai começar a abrir concessões. E provavelmente você vai ter prejuízo nessa negociação. E aí, quanto mais o outro lhe pressiona, ou ele passa de que você precisa muito fechar aquele negócio, ele vai te pressionar para que ele ganhe mais do que você. E aí você tem que passar aquela sensação de que você tem outras opções e que você tem essa força e que você não está desesperado na negociação. Por mais que você esteja desesperado, não transmita isso. O quinto ponto e o último dessa série, que serão 10, não tenha pressa. Então é muito importante ser paciente, paciência é muito difícil, não trabalhe de forma apressada. Quem tem mais flexibilidade de tempo tem mais vantagem na negociação, que quem tem pouco tempo provavelmente vai cometer erros e vai perder dinheiro. Então, a falta de paciência pode ser devastadora numa negociação. Então, é importante que, se você tem um outro cliente para visitar, tenha um tempo bem largo para que você
negocie bem para que não fique olhando para o relógio, porque o outro vai perceber e vai ter isso como uma opção positiva para ele. E aí é importante que você vá com calma, com tranquilidade, porque na negociação, quando você tem tranquilidade e paciência, né, tem pessoas... Então, Margaret Neal, ela fala que quem tem poder tipicamente reduz aquela capacidade de uma pessoa de entender como é que os outros pensam, veem, sentem, e quem está numa situação menos favorável, ele dá uma vantagem nesse sentido de você tem como avaliar com maior precisão. E aí isso também você pode reverter essa situação para você, uma vez que você tem como estar numa situação inferior àquela que tem mais poder, e você vai avaliar de forma melhor aquela situação, porque às vezes quando a gente sabe muito, a gente também se perde. E preparar, né? Preparar. O mais importante é estar preparado, buscar informação, faz um brainstorm antecipado das possíveis soluções, trabalhar de forma criativa. Se essa situação não funcionar, como é que eu posso fazer, as opções, e aí como é que eu posso mover a questão do prazo, do preço, trabalhar uma proposta. De repente eu posso. A pessoa não quer diminuir o preço de jeito nenhum, mas em contrapartida você pode estender mais o prazo para você não ter que mexer com o preço que a pessoa não quer. Tudo bem, você não quer abaixar o preço, mas então em vez de a gente fechar por 6 meses, a gente vai fechar por um ano. E aí você consegue trabalhar uma situação positiva. Bem, nesse vídeo eu vou trabalhar o que deve ser feito. Então a gente vai... no outro a gente vai falar o que não deve ser feito. Então a dica que ela dá, né, primeiro é colocar em seus sapatos, ou seja, a gente sempre se colocar na situação do outro. Então, quando você vai negociar, é crucial você entender também o outro lado. O outro ponto é lembrar o seu próprio valor. Quando a gente está negociando, é importante você saber ali o motivo que você está ali. Então, muitas vezes as pessoas vão para uma negociação, elas se sentem inferior, mas não se sinta inferior porque se você está ali é porque você está preparado. E o terceiro ponto que ela fecha é fazer perguntas. E quando você faz perguntas, você tem insights, você pode ter aqueles lampejos, você vai descobrir algo que de repente você não sabia, e isso trabalha a questão da motivação e do interesse. Bem, esse foi o nosso vídeo. Entra lá no nosso site www.idearetreinamento.com.br. Próxima semana a gente vai fazer o vídeo negociação parte 2 para fechar essas 10 dicas. Um abraço e até mais.